Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma temática muito importante, né? Que é a independência das colônias espanholas e da independência do Brasil. Eu acredito que talvez não dê para eu falar sobre os dois temas em uma única aula, então eu devo separar em dois vídeos, mas nós iremos começar falando sobre a independência das colônias espanholas. Separei aqui quatro tópicos que eu acho que são importantes para a gente compreender, né, como que se deu esse processo de independência das colônias espanholas. Então, primeiro é o esgotamento do antigo sistema colonial, depois a independência, o movimento popular, dependência, o movimento crioulo e as consequências. Então, vamos começar. Bom, em meados do século XVIII, começam a surgir problemas nas relações entre metrópoles e colônias no continente americano. Por quê, né? Porque, assim, quando a metrópole colonizava esse novo espaço, ela se comprometia a realizar investimentos, né, aqui na América, para que fosse criada uma economia colonial, onde as riquezas extraídas seriam provenientes dessas colônias. Então, ela daria, né, esse investimento para que a partir disso fossem retirados, né, extraídas riquezas para que fossem levadas para as cortes europeias, né, que no caso as cortes espanholas. Porém, mais cedo ou mais tarde, os indivíduos dessas sociedades coloniais, eles começaram a perceber essa exploração. E eles começaram, né, a lutar para que tudo isso acabasse. Eles falaram assim, ah, não, né? Não tô gostando muito desse negócio, não, de ficar sendo explorado. A gente não recebe nada, né? E por causa disso, eu tô sendo, tô trabalhando, enviando as riquezas aqui para lá e a gente tem que pagar diversos impostos, alguma coisa tá errada. Aí, de fato, o que veio acontecer no século XVIII foi uma estagnação das metrópoles espanholas, passando praticamente a depender dos recursos provenientes da América. E foi justamente nesse século que as contradições do sistema colonial começavam a apontar para o seu esgotamento. E alguns dos fatores, isso aqui é muito importante, que são os fatores que fizeram com que começasse esse esgotamento do antigo sistema colonial, e a partir disso, diversas revoltas começaram a surgir, descontentamentos em relação a essa forma de governo, essa forma de economia e de sociedade, que são as disseminações das ideologias do século, né, que é do iluminismo, o exemplo da independência norte-americana. Os Estados Unidos foi muito importante dentro desse processo de dependência das colônias espanholas, porque eles viram que lá nos Estados Unidos eles conseguiram essa independência, então eles pensavam assim, ah, se eles conseguiram, a gente também consegue, né? Por que não? Olha só, a gente ficar uma colônia independente, a gente virar o nosso próprio sistema político, nosso próprio sistema econômico, poder fazer negócios com os outros países, abrir nossos portos para quem a gente bem entender e tudo mais. Isso foi muito importante. O progresso da Revolução Industrial na Inglaterra, na última aula a gente falou, né, da Revolução Industrial, e como deu esse boom na Inglaterra, começou a espalhar por diversos outros lugares e chegou nas colônias sobre essas novas formas, né, de trabalho, essas novas formas econômicas, essas questões industriais, passaram a ter mais contato, né, com a Inglaterra, porque, querendo ou não, as colônias vendiam muitas matérias-primas para fomentar essa indústria, né?
Então, isso começa a chamar muita atenção do pessoal que estava vivendo na América Latina, em especial da parte espanhola. Também houve a questão do desequilíbrio europeu devido à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela impactou diretamente, né, Portugal e Espanha, porque foram países atingidos, né, por Napoleão Bonaparte, com todas as suas imposições, ameaças de invasão. Então, a Espanha ficou um pouco assim, sem saber o que fazer, né? A questão econômica dependendo muito das colônias. Aí começa a ficar uma coisa meio estranha, né? O pessoal olha e fala assim, ué, né? A gente aqui está enviando nossos recursos para lá, porque eles se dizem tão ricos, né? Eles têm mais esse conhecimento e tudo mais, e agora eles estão dependendo única e exclusivamente da gente. Estranho, né? Aí isso também acaba sendo um ponto que colaborou para esse esgotamento. Outra parte do que foi muito importante, né? Os movimentos populares. O movimento de dependência na América Espanhola refletiu as tensões vividas pela sociedade colonial do continente. Havia o poder da elite crioula. Quem que era essa elite crioula? As pessoas nascidas na América, né? E que eram mestiças com espanhóis ou mestiças com geralmente eram mestiças com os espanhóis, né? Os espanhóis com alguém nativo, uma coisa assim, mas eram nascidos na América já. E com interesse em se livrar do domínio político da metrópole. Bom, a metrópole estava muito distante, né, dessa colônia. Então, eles não tinham essa vivência de saber como que estava sendo todo o dia a dia, todas as questões, os conflitos que vinham a existir. Então, eram pessoas que governavam completamente de fora. E isso acabava insatisfazendo, né? Deixava essas pessoas insatisfeitas em relação o que vinha sendo cobrado em relação às. Eu esqueci a palavra agora. Mas o que vinha sendo cobrado, as questões de mão de obra, de escravização, as questões da elite, a elite ficava muito insatisfeita com determinadas ordens. Mas aqui, ó, com interesse em se livrar do domínio político da metrópole, mas sem alterar a estrutura socioeconômica vigente, pois esta era favorável. Ou seja, quando a gente tem uma elite, eles queriam, no caso, que começar a ter domínio, né, dessa questão política, mas não interferir em questões socioeconômicas. O que que é isso, né? Eles queriam continuar tendo dinheiro, ganhando em cima dos impostos, né, lucrando, e, e quem era pobre que continuasse pobre, que não alterasse nada disso e que nada interferisse nos problemas deles, nas vantagens que eles obtinham em relação a isso. Aí, a independência para esse grupo, né, do movimento popular, aqui no caso, seria um ajuste político que possibilitaria a suspensão do regime de monopólio, criando livre comércio, obtendo lucros crescentes do comércio internacional. O que eles buscavam? Suspender essa questão do monopólio, né? De ser, assim, toda a economia, todos os lucros iam direto para a coroa. E eles que determinavam com quem poderiam ser feitos acordos comerciais. O que eles buscavam? Um livre comércio, né? Poder negociar com as nações com que eles tivessem mais afinidade, com as nações que eles percebessem ter maior vantagem econômica, vantagem de troca de mercadorias nas quais eles possam precisar mais do que a colônia poderia observar. Então, esse foi um dos pontos também. Ó,
Do outro lado, havia grande massa popular, composta por mestiços, indígenas e escravizados de origem africana. Estes eram submetidos a um regime violento de exploração de trabalho e percebiam a independência das colônias como uma forma de emancipação social. Bom, para essa massa popular, a independência estava para além dessas questões políticas e econômicas, estava voltada para as questões sociais, estava voltada para os problemas enfrentados por eles dentro desse período de escravização. Para eles seria uma liberdade, eles poderem decidir o que eles iriam fazer, ter um livre-arbítrio. Era basicamente isso, eles viam a independência como a liberdade para eles. E foi a partir desses grupos que vários movimentos populares começaram a surgir em favor da independência. Como? Aí agora eu vou dar alguns exemplos de movimentos populares que aconteceram na América Latina da parte espanhola. Vamos observar. A rebelião de Tupac Amaru em 1780 no Peru, ou seja, aqui nós vamos falar sobre o movimento popular do Peru, que passaram a reclamar por justiça, reclamando da violência dos funcionários espanhóis e dos altos impostos. A repressão da metrópole foi violenta e o líder acabou sendo executado. Com isso, foi-se instalado várias vigilâncias a fim de coagir qualquer organização suspeita. Ou seja, teve essa rebelião no Peru, eles queriam que tivessem menos impostos ou que os impostos não fossem tão altos, né? Eles também falavam sobre as questões violentas dos funcionários espanhóis, eles abordavam isso como pautas. Foi um grande movimento, mas infelizmente a coroa espanhola reprimiu e acabou com, com esse movimento em busca da independência, né? E eles passaram a ter várias vigilâncias, a ficar de olho, tipo assim, ó, vamos ficar de olho, que eles estão começando a se revoltar ali, ó, isso pode dar muito ruim aqui para a metrópole, viu? A gente vai perder muito dinheiro, muita matéria-prima, muita coisa. Não podemos perder as colônias. Então, eles colocavam várias vigilâncias. Já no México, em 1810, sob a liderança de Hidalgo e de Morelos, houve uma revolta pregando o fim da escravidão e a devolução de terras às comunidades indígenas. Ou seja, lá no México, a pauta era o fim da escravidão e a devolução de terras para as comunidades indígenas. E essa mobilização se espalhou e conquistou diversos apoiadores, né? Mas, assim como aconteceu no Peru, Hidalgo acabou sendo derrotado. E Morelos também foi derrotado alguns anos após. E também teve uma grande repressão o movimento feito no México. Ou seja, aqui tivemos dois exemplos de movimentos que não tiveram êxito. Já no Haiti, foi o único movimento popular que conseguiu conquistar os seus objetivos. O movimento teve início em 1791 e foi liderada por um ex-escravo que tinha o nome de, me perdoem porque eu não sei falar francês, o Toussaint Louverture, e teve como pano de fundo a Revolução Francesa, sendo o primeiro país a proclamar o fim da escravidão, e proclamou independência após alguns conflitos de origem napoleônica em 1804. Ou seja, o que a gente pode pensar aqui? No Haiti, o movimento estava muito ligado com as questões ideais da Revolução Francesa. Por quê? O Haiti foi colonizado pela França.
Então, tudo que vinha sendo discutido, colocado em pauta lá na França durante esses movimentos, acabavam refletindo na colônia. Então, eles pegaram o gancho e falaram assim: vamos lutar pela nossa independência também. Vamos lá, vamos ver, vamos tentar conquistar. E eles tiveram êxito, e em 1804 eles declararam essa independência. Vamos ver. Agora, aqui, ótimo. Agora nós vamos falar sobre o movimento crioulo, que é o movimento da elite. Com a ocupação da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte em 1807 e, por consequência, a deposição de Fernando VII, que era rei da Espanha, as colônias passaram a instalar juntas provisórias de governo sob a liderança dos crioulos. E essas juntas provisórias, elas serviam como uma forma da colônia colocar pessoas de confiança dela para poder observar, poder diminuir, né, os alguns movimentos que pudessem vir a prejudicar. Mas o Napoleão foi derrotado e fez com que o Fernando VII voltasse a assumir o trono. E o monarca não aceitou muito bem essas autoridades das juntas, não, e começou a pensar num processo de recolonização, né? Ele pensou assim: ah, não, esse pessoal lá, essas juntas vão achar que eles estão podendo comandar tudo, ter o poder que eu tenho. Não, não, vamos acabar com isso, né? E fazer eles compreenderem que eles são colônias nossas. Só que a elite local se opunha, né, a essa recolonização e acabou gerando a Guerra de Independência da América Espanhola. Houve grande participação popular e alguns líderes, como José de San Martín, que veio de Buenos Aires, e de Simón Bolívar, da Venezuela, passaram a ser reconhecidos como os libertadores da América. Esses foram dois líderes importantes dentro desse processo que tiveram vários ideais, atraíram várias pessoas e fizeram com que esse movimento obtivesse êxito lá na frente. Com o sucesso da guerra, e a então independência das colônias espanholas, começaram a pensar sobre a organização política dos novos territórios. Bom, pensar em organização política dos territórios é algo muito complexo, porque envolve muito poder, envolve muitas questões voltadas às classes econômicas, a questões territoriais, né? Porque a gente sabe que terra é algo que denota poder, né? Pessoas que têm muita terra, a gente já sabe assim, essa é uma pessoa que é muito abastada, é muito rica. Aí, o que que aconteceu? Surgiram dois projetos distintos. Os grupos locais de grandes proprietários buscavam deter o controle político de seus territórios que seguiam as divisões administrativas dos espanhóis. O que quer dizer isso? Eles queriam continuar com a mesma divisão que foi instaurada na corte espanhola. Porém, cada senhor, cada chefe desses locais passaria a deter o controle político, né? Ou seja, não seria recriada divisões, repartimentos de terra, nada disso. As coisas iriam continuar como estavam, só que sem a corte espanhola e cada um liderando politicamente o seu espaço. E já por outro lado, Simón Bolívar defendia a União Latino-Americana,
sendo um grande território unificado e queria deter grande poder. Mas ele não obteve sucesso, porque não teve apoio dos representantes desses novos países e também teve uma grande oposição dos Estados Unidos e da Inglaterra, porque eles entendiam que ter uma União Latino-Americana, essa junta enorme de países constituindo um único país, seria muito problemático, né? Porque eles seriam muito fortes, tanto politicamente quanto economicamente, e isso poderia vir a prejudicar os Estados Unidos, que estava recém, né, e dependente, construindo tudo aos seus moldes, e a Inglaterra, que estava sendo o quê? Um dos países pioneiros, né, nesse processo de revolução industrial, estava ali liderando as questões do mercado mercantil, né, das navegações, tudo mais. Então, não seria muito interessante. Então, isso pesou muito para que esse projeto do Simão Bolivar não fosse para frente e tivesse repressões, assim, não tivesse apoio. Aí as consequências da independência das colônias espanholas. Ó, a fragmentação política e a formação de várias repúblicas mantiveram inalteradas as antigas estruturas sociais e econômicas, e também instauraram um regime de instabilidade política e de guerra civil. Ou seja, continuaram, né, com a mesma formação territorial, mas isso fez com que abalasse, né, o sistema social e político e econômico, porque cada um passou a ser um país independente. Então, tudo tinha que começar do zero, novos acordos políticos, acordos internacionais e econômicos, e assim, isso acaba gerando várias guerras civis, pessoas que não estariam apoiando, não concordavam. Ou seja, foi de muita instabilidade esse processo dentro das colônias espanholas, agora países espanhóis, países da América Latina. Os grandes proprietários de terras passaram a exercer forte poder local, respaldado pela violência, articulavam fraudes eleitorais e criavam um paternalismo diante da população empobrecida. O que quer dizer isso, né? Era utilizada muita violência e essas fraudes eleitorais, elas eram muito comuns, porque quem costumava estar no poder eram as elites, os donos dessas terras, né? E eles exerciam o poder da forma como eles bem entendiam, né? Em cima dessa população mais pobre. E eles criavam o paternalismo. O que é isso? Essa imagem paternal de ser pessoas que estavam ali para proteger essas pessoas mais pobres. Eles não queriam o mal delas, eles queriam passar essa visão, que tudo que eles estavam fazendo era para ajudar essa comunidade, não era para um bem próprio. Mas que a gente sabe que, na verdade, essa questão do paternalismo é algo que está voltado para o bem próprio aqui dentro da história. Não é para proteger ali o seu próximo, uma questão econômica e social. É para proteger os seus interesses. Ó, e esses chefes dessas terras, eles eram chamados de caudilhos e disputavam entre si o poder local e buscavam a presidência de seus países. Dentro desses países haviam vários territórios de terra, e cada território de terra tinha um chefe. E eles disputavam entre eles mesmos para ver quem que seria o próximo presidente, ou seja, eles tinham como interesse, né, o nível mais alto, se tornar presidente daquele novo país. Aí a situação de tensão social permaneceu, sobretudo em populações indígenas que ficaram sem terras e submissos do poder autoritário do caudilismo. Bom, nada daquilo aconteceu, né? Que
os movimentos populares buscavam, né? Fim da escravidão, redistribuição da terra para os indígenas, né? Dos povos nativos, porque eles já estavam ali antes, então essas terras eram deles, né? Era algo que deveria ser deles. E não foi o que aconteceu. Infelizmente, eles ficaram submissos a esse sistema que foi instaurado. Bom, da independência da, das colônias espanholas, é basicamente isso. É, é uma parte mais rápida, né? Que vocês devem compreender esses movimentos, o movimento crioulo, o movimento popular, entender sobre esse processo, né, de dependência com os ideais do Simão Bolivar, né, dessa unificação da América Latina, sobre a interferência da Inglaterra e dos Estados Unidos para que se tornassem o que a gente conhece hoje, né? Cada país sendo um país sem ser unificado, e compreender, né, que não foi algo pacífico essa independência, tanto para que ela se tornasse dependente, quanto o processo após a independência. Nada foi pacífico. Tudo que envolve mudanças acaba tendo entraves, né? Porque estamos lidando aqui com seres humanos. Cada ser humano acaba compreendendo, né, aquela vivência de uma forma. Então, cada um quer lutar para o seu ideal, para o seu próximo ou para o seu, para si próprio, né? Então, nós temos muito isso na história, mas é isso mesmo que vocês têm que compreender, são esses pontos. Eu acredito que sejam os mais importantes no momento. Aí eu vou gravar mais uma outra aula para vocês sobre a independência do Brasil. E logo mais a gente se encontra, viu? Tchau.